Bom, tá gravando. Oi, Cláudio. Tá gravando, pode colocar a chamada agora. Quem já colocou, por favor, é para repetir, tá bom? Senão eu não vou ter o nome na lista. Bom, gente, vamos lá. Bom dia. Bom dia, professora. Chamada feita. Bom dia, bom Bom dia. dia. Bom dia, Oi, Marina, tudo jóia? tudo bem, e você? Tranquilo também. Bom, gente, hoje a gente vai falar de retinopatia hipertensiva diabética mais uma vez, né? É uma aula bem tranquila, só para vocês saberem, numa fundoscopia, né? Identificar alguma retinopatia, né? Não precisa, Estela, caracterizar exatamente o que pode ser ou não, né? Mas para vocês conseguirem pelo menos saber o que está alterado no exame de fundo de olho, né? Então, são as duas principais doenças vasculares da retina na oftalmologia, campeã retinopatia diabética, e a retinopatia hipertensiva vem em segundo lugar das doenças vasculares com complicação para a retina que a gente tem dentro da oftalmologia. São doenças muito comuns, né? Os pacientes nem classificam a retinopatia diabética hipertensiva ou a hipertensão e o diabetes como alguma doença, né? Engraçado, às vezes a gente pergunta na apneia se tem diabetes ou hipertensão, o paciente nem cita, tá tudo bem com a saúde? Tá tudo bem com a saúde e nem cita que é hipertenso, né? De tão comum que as pessoas é, começaram a aceitar a doença como uma doença, uma manifestação comum, sem grande repercussão. Só quando tem alguma lesão que o paciente acaba procurando o oftalmologista, né? Só para vocês terem uma ideia, né, do diabético tipo 1 para o diabético tipo 2, né, do diagnóstico de retinopatia, quando a gente faz geralmente diagnóstico do diabético tipo 1, ele não tem retinopatia diabética, né? Então, o paciente faz o diagnóstico, que é um diagnóstico geralmente na infância, né? Na pré-adolescência ali, próximo dos 10 anos, né? Então, a criança começa, geralmente os primeiros sintomas são poliúria, né? O paciente começa a urinar bastante,
tem muita sede e emagrecimento. E aí os pais acham aquilo lá, está na fase de crescimento, não dão tanta importância, até que a criança faz um xixi no chão e aí, de manhã a mãe vê que tem formiga no xixi, né? Isso é muito característico para vocês saberem que a maioria das crianças tem diagnóstico de diabetes tipo 1 assim, tá? Então, é uma coisa a se pensar, assim, no dia a dia de vocês, principalmente que vocês vão trabalhar em SUS e fazendo clínica médica, né? E aí, por que tem formiga no banheiro, né? Na gotinha do xixi? E aí leva para o pediatra, fala esse fato, os pediatras falam que é a forma mais comum do diagnóstico, faz o exame laboratorial e vem com a glicemia alterada. O diabético tipo 1 é insulino dependente, né? Não sei se vocês já tiveram aula de endocrinologia. Então, a criança começa a usar insulina, primeiro aquele baque, e a família fica bem empenhada a tratar e a deixar a glicemia bem compensada. Como o diagnóstico é na primeira infância, na maioria das vezes, quando você tem o diagnóstico da diabetes tipo 1, não vem acompanhado de retinopatia diabética, no diabetes tipo 1, né? Após 5 anos de diagnóstico, mais ou menos, 25% dos casos de retinopatia diabética tipo 1 já tem algum grau de retinopatia diabética não proliferativa, né? Que é aquela retinopatia que não tem neovascularização, o paciente começa a ter alguns neovasos, o paciente não tem neovaso, o paciente começa a ter alguma exudação, microhemorragia, e aí isso vai evoluindo, né? E após 20 anos de diagnóstico da retinopatia diabética tipo 1, 90% dos pacientes vão ter algum grau de retinopatia diabética, do diabético tipo 1, 60% da proliferativa e 30% que é o edema macular diabético, que é o mais grave, tá? Então, pensem que 90% dos pacientes diabéticos tipo 1, após 20 anos de diagnóstico, vão ter algum grau de retinopatia diabética. Então, pensem assim, o paciente faz diagnóstico com 10 anos, 10, 11 anos, mais ou menos, né? Dali a 20 anos, com 30 e poucos anos, esse paciente já tem algum grau de lesão, seja ela mínima, né? 90% dos pacientes, algum grau de lesão na retina, né? Então, é muito alta a incidência, tá? Eu estou fazendo essa abordagem inicial aqui para vocês irem entrando na sala, tá bom? O diabético tipo 2 já é um pouquinho ao contrário. Quando você faz o diagnóstico do tipo 2, já é paciente mais velho, que já tem algum descontrole mesmo da glicemia por síndrome plurimetabólica, ou aquele paciente que é obeso, que não faz atividade física, se alimenta mal, quando ele tem diagnóstico, 5% já tem retinopatia diabética, né? Então, quando ele já procura, já tem alguma alteração na retina, né? Após 5 anos de diagnóstico, 30% vai ter retinopatia diabética. Então, é um pouquinho menos do diabético tipo 1, que é 25, após 5 anos, porque geralmente esses pacientes têm um controle inadequado da glicemia, tá? É um paciente que não leva muito a sério o tratamento. E após 20 anos, 50%, alguma retinopatia diabética, 50%, 10% com retinopatia proliferativa e 20% com edema macular diabético, né? Então, claro que o diabético tipo 1, ele lesa mais, mas ele geralmente tem um controle da lesão muito maior do que o do diabético tipo 2, devido à família mesmo, né? A família fica em cima da criança, do adolescente, muda todo um hábito da casa, para tentar minimizar ao máximo que puder lesões a longo prazo do diabetes, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem do diagnóstico e da repercussão disso. E lembrar que em 20% dos
90% dos pacientes, após 20 anos de retinopatia diabética tipo 1, vão ter algum grau de lesão na retina. Então, isso é extremamente importante para vocês saberem. Por quê? Imagina vocês que um paciente que tem um diagnóstico de diabetes tipo 1, que chega no ambulatório de vocês, né? Que já tenha 40 anos, né? Ele provavelmente já vai ter alguma lesão, né? Então, é extremamente importante vocês saberem disso, tá bom? E como é que a gente vê, né, no nosso dia a dia? A oftalmoscopia direta e a oftalmoscopia indireta, né? A gente já conversou sobre isso. A oftalmoscopia direta a gente faz no ambulatório, né? Então, o paciente, o oftalmologista, o examinador, ou o neuro, ou o endócrino, né? Ele tem um oftalmoscópio portátil, ele liga o oftalmoscópio, segue o reflexo vermelho da retina e começa a visualizar os vasos para ir a perto de polo posterior, da papila e de mácula, para ver se tem alguma lesão. Lembrando que a oftalmoscopia direta, ela dá mais detalhes para a gente do polo posterior de vasos, mas ela dá muito pouco detalhe de periferia, né? O paciente geralmente não está dilatado, esse exame é feito rápido, automaticamente no consultório, para já iniciarmos realmente algum encaminhamento para alguma lesão de hipertensão e diabetes. E a oftalmoscopia indireta, o examinador tem um capacete de luz com lentes, aqui na mão dele tem uma lente de 20 dioptrias, essa lente é colocada na frente da luz do capacete, né? E aí a pupila precisa estar dilatada, senão a gente não consegue introduzir, ter visão da retina. E esse exame, nós conseguimos ter uma visão completa da retina, tanto do centro quanto da periferia, tá? Então, essa é a diferença da oftalmoscopia direta da oftalmoscopia indireta. Vou falar de retinopatia hipertensiva primeiro, tá? As causas orgânicas, geralmente as causas orgânicas estão relacionadas a realmente alteração de vasculatura, da vascularização da retina, né? Então, é fundo de olho normal, vou mostrar para vocês a foto, um afinamento bem importante dos vasos, né? E aí começam a ter esse estreitamento arteriolar, estreitamento venoso, os cruzamentos patológicos, né, os sinais de Gans, Salus e Guiche, e os sinais, o de Bonnet, que é o engurgitamento, né, alteração do reflexo do vaso por espasmo e esclerose e irregularidade do calibre. Então, quando a gente vê um fundo de olho normal, né, uma retinografia normal, igual nesse paciente aqui, lateral, né, uma retinografia normal, tá? Então, aqui o nervo óptico, mácula, né? A gente já está cansado de saber. Aqui é uma retinopatia, uma retinografia do olho esquerdo. O macete é o que a gente está olhando, a arcada vascular, ela segue a minha mão direita ou a minha mão esquerda? Ela segue a minha mão esquerda. Então, uma retinografia do olho esquerdo, tá? Nervo óptico e mácula, tá? A veia e a artéria ela tá um pouco mais temporal e a veia tá um pouco mais nasal, a artéria e a veia central da retina, tá? E os vasos seguindo a arcada, normalmente, mostrando a normalidade dos nossos olhos, né, da retina, tá? Que o nervo óptico, uma escavação bem fisiológica, na aula de glaucoma a gente vai avaliar isso bem melhor, tá? E os estreitamentos vasculares que começam a aparecer, né? Primeiro ele começa a ficar bem mais fininho os vasos, né? Depois começam a ter os cruzamentos patológicos, então aqui os vasos começam a ficar bem estreitados nessa retinografia, né? Depois começam os cruzamentos, olha, aqui a mesma retinografia não tem cruzamento, começa a ter cruzamento patológico, né? Os vasos, eles perdem a sua direção, né? Eles alteram a sua direção,
para melhorar o fluxo, que é uma retina que tem baixo fluxo de oxigênio. Então, começam a ter os cruzamentos e os afinamentos arteriolares. Depois, começam a ter as hemorragias e os exudatos algodonosos, né? Então, começam a aparecer exudações junto dos cruzamentos e as áreas de hemorragia. Olha, os vasos pouco retilíneos, bastante tortuosidade, tá? E aí, edema de papila, no último grau, né? Com as exudações e hemorragias, né? Então, começam a ter estreitamento vascular na primeira foto, com cruzamento patológico, hemorragia, aí vem estreitamento, cruzamento, hemorragia e exudação finalizando com edema de papila, que já é o grau mais avançado da retinopatia hipertensiva, né? E aí, alguns sinais que chamam a atenção do oftalmologista, tá? Vocês precisam saber que isso está alterado, né? Que tem esses cruzamentos patológicos, o sinal de Bonnet é um engurgitamento vascular, né? Então, tem o estreitamento no cruzamento e depois o vaso fica muito engurgitado. O sinal de Salus, o vaso, ele perde a direção, então ele vem aqui nessa direção, ele cruza. Ao invés de ele continuar na retificação, ele faz um S de Salus, ele muda a direção do vaso, né? E o sinal de Gunn é esse estreitamento, onde a gente perde realmente a visibilidade da vasculatura. Ele afina tanto que ele perde a coloração, tá? Então, são os sinais que a gente mais identifica na retinopatia hipertensiva: o engurgitamento pós-cruzamento, a direção do vaso que muda pós-cruzamento e esse afinamento que perde a característica, a coloração vascular dentro da retinopatia hipertensiva por sofrimento. E aí as causas funcionais, esse espasmo todo, causam edema na retina, líquido aprisionado na retina, os exudatos algodonosos, hemorragias, muitas hemorragias, e o papiledema, né? Então, a papila, ela perde a sua conformação naquela foto inicial. Fixem bem essa foto. E essa, né? Então, o nervo óptico com os espaços bem delimitados, você consegue ver onde ele inicia, onde ele acaba, tamanho, coloração. Aqui, quando a papila está edemaciada, você perde toda a configuração de bordo de nervo, né? Ele tem um apagamento do bordo, ele fica inchado, você não consegue definir aonde está esse nervo, ele se perde no polo posterior, tá? Então, um caso de retinopatia hipertensiva grave, final, grau 4, né? Então, a grau 1, a gente começa a ter estreitamento vascular, né? A grau 2, os cruzamentos patológicos. Então, vem sinal de Bonnet, sinal de Gunn, sinal de Salus, né? E um grau 3, o paciente já começa a ter muito sofrimento, então, exudação, hemorragia, fora os cruzamentos e estreitamento vascular. E o grau 4, o paciente evolui com edema de papila bastante edema retiniano por baixo fluxo e estreitamento vascular. Por quê? A retinopatia, a hipertensão arterial sistêmica, ela faz uma resistência vascular periférica, então ela faz uma oclusão dos vasos pela resistência, né, e os vasos entram em sofrimento, né? Então, vasos da retina, vasos do coração, né? Por isso que a gente tem grande impacto nos órgãos-alvo nessas doenças vasculares, que podem trazer grandes lesões e impacto definitivo para a nossa vida, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, o diabetes, né, é uma doença muito grave, que deve ser acompanhada prontamente, né, com muita rigidez. Ontem eu estava atendendo num SUS e é engraçado, tem um ambulatório de diabetes, né, na endócrino, que esses pacientes são encaminhados para o oftalmo, eles têm ligação direta. Então, o ambulatório de endócrino do SUS de Resende tem ligação direta com a oftalmo do SUS de Resende. Então, o paciente diabético, ele não tem que entrar naquela fila do posto para pedir uma avaliação oftalmológica,
né? O paciente do diabetes, né, do ambulatório de endócrino, ele já vai com vaga direta para oftalmo. Isso é extremamente interessante e raro da gente ver, tá, no nosso dia a dia. Por quê que é extremamente interessante? Porque esse paciente não tem aquela perda de continuidade de acompanhamento, né? Ele não vai para uma fila quilométrica de meses e meses para esperar acompanhamento e avaliação da retina, né? Então, achei isso um trabalho fenomenal da prefeitura, né? E ele não evolui só com retinopatia, ele tem alteração no cristalino, catarata, né? Paralisias oculares, as oftalmoplegias por impregnação do açúcar na parte nervatória, neurite óptica e as retinopatias e alteração da refração. Então, esse mesmo paciente que estava no ambulatório do diabetes, ele foi lá, ele estava com 300 de glicemia e 8,0 de hemoglobina glicada. Então, a gente sabe que a hemoglobina glicada ela tem que ficar abaixo de 6, né? A hemoglobina glicada, ela nos dá a referência de como ficou a glicemia do paciente nos últimos 3 meses. Então, ele estava com 8, então provavelmente ele estava com hiperglicemia há algum tempo, e a glicemia de jejum de 300, né? Então, paciente bem descompensado, com alteração de baixa divisão. Então, o que eu expliquei para ele? Que como o açúcar estava alto, a glicemia estava alta, a alteração da refração ela pode acontecer, né? Porque o paciente faz o aumento do diâmetro anterior-posterior do cristalino e ele começa a fazer uma miopização diabética. Então, eu preferi indicar controle da glicemia absoluta para endócrino e ele voltar daqui a 3 meses com glicada abaixo de 6, para a gente poder fazer o óculos, tá? Porque esse grau vai oscilando conforme a glicemia dele, tá bom? E dilatei e mapeei retina, obviamente, né? Foi a primeira coisa que eu fiz e ele não tinha nenhuma lesão de retinopatia diabética, ele é diabético tipo 2, não tinha nenhuma lesão de retinopatia diabética e ele era diabético, ele tem um diagnóstico de diabetes há 5 anos, né? Então, ele não está dentro da faixa ainda da retinopatia diabética, né? Então, a doença dos vasos retinianos consequente ao diabetes, acontece o aumento da permeabilidade vascular, também o que a gente está sempre dizendo aqui para vocês, né? Tem a isquemia, o vaso ele aumenta a sua permeabilidade pela isquemia e os capilares eles se fecham. Com isso, ocorre uma grande isquemia dentro da retina, né? Os vasos começam a sofrer extravasamento de líquido pelo aumento da permeabilidade vascular e começa a sofrer outros danos na tentativa de melhorar a oxigenação retiniana, né? Geralmente, a retinopatia diabética não aparece nos primeiros 10 anos da diabetes tipo 2, tá? Mas 60% dos pacientes vão ter algum comprometimento após 15 anos de doença. Então, o que vocês têm que saber? Que o diabetes tipo 1, ao diagnóstico, raramente tem retinopatia diabética. O diabético tipo 2, 5% ao diagnóstico já tem algum grau de retinopatia diabética. O diabético tipo 1, após 5 anos, ele vai ter 25% de chance de ter retinopatia diabética. O diabético tipo 2, ele vai ter 30% de chance de ter alguma retinopatia diabética após 5 anos. E após 20 anos, o paciente diabético tipo 1 tem 90% de chance de ter retinopatia diabética. Então, isso vocês têm que saber, porque vocês vão fazer diagnóstico em retinopatia diabética em paciente muito jovem, tá? Os fatores predisponentes para isso, né? A gravidade do transtorno metabólico. Então, qual é o nível de controle que esse paciente tem, né? Igual esse paciente que eu atendi ontem, com 8 de hemoglobina glicada, né? Então, qual é o comprometimento que esse paciente tem não só com a medicação, hipoglicemia antioral, né, ou insulina, no caso diabético tipo 2, tipo 1, mas o comprometimento alimentar, o comprometimento de exercício físico, ou seja,
é uma equipe multidisciplinar, né, que seguram a glicemia e diminui a chance desse paciente evoluir com retinopatia diabética. A época do início da doença é extremamente importante, a gente acabou de falar que pacientes em 20 anos de doença já têm, principalmente do diabético tipo 1, já tem 90% de chance de acometer, e metade dos pacientes com diabetes tipo 2 já tem algum grau de retinopatia diabética, ou seja, 50%, então é muito alta a incidência, né? O diabético tipo 2, geralmente o diagnóstico é mais tardio, então ele vai começar a ter algum grau de lesão com 60 anos, geralmente ele faz diagnóstico com 40. O diabético tipo 1, não, o diabético tipo 1 com 30 e pouco já está com 20 anos de doença, tá? Alguns fatores hereditários, principalmente histórico de diabetes em massa na família inteira, né? Então, geralmente, você vai identificar esses pacientes que têm maior probabilidade de evoluir com diabetes e retinopatia diabética e a eficiência do tratamento. A aderência ao tratamento, aderência às hipoglicemias, o controle das hipoglicemias também é importante. Então, a gente sempre costuma dizer que o problema do diabetes não só a glicemia de 200 aí a longo prazo, mas essas alterações súbitas da glicemia durante o dia. Então, o paciente faz 200, aí de manhã, aí à tarde está 40, aí depois faz 300, aí à tarde está 50. Não há vaso que segure isso, né? Então, as medicações, elas têm que ser no horário correto, com a alimentação correta. Esse paciente tem que conseguir driblar todas essas fases de hipoglicemia, porque é isso que lesa o vaso, tá bom? E aí tem a fase não proliferativa, que é a fase inicial, e a fase proliferativa, que vem de uma fase não proliferativa não tratada e não tratada adequadamente. Então, a fase não proliferativa evolui para a fase proliferativa. Então, a fase não proliferativa, ou seja, não neovasos, né? O paciente tem edema de retina, os microaneurismas, as hemorragias, os exudatos duros, os engurgitamentos vasculares e alguns exudatos algodonosos, mas lembrando que os exudatos algodonosos, eles são mais frequentes na retinopatia hipertensiva. Então, ele começa a ter alguns graus de microaneurismas, os exudatos e as microhemorragias, tá? E aí, com o decorrer do tempo, a retinopatia diabética não proliferativa evolui para uma retinopatia diabética proliferativa, onde nós temos neovascularização, tá? Os vasos começam a neovascularizar a retina, e como eu já falei, vaso novo em retina é grave, né? É muito ruim ter vaso em retina, né? O olho entende isso de uma forma muito ruim, não como a gente pensa que um neovaso vai melhorar o fluxo. Nesse caso, o neovaso não vai melhorar o fluxo, tá? Ele vai piorar a retinopatia. Então, aqui já muita microhemorragia, tá? A exudação, né? Uma retinopatia diabética não proliferativa, tá? Geralmente a gente já pega um paciente nesse estágio aqui, tá? Já com exudação, ó, muitos exudatos, né? Aqui já tem alguma neovascularização, tá? Bem pequena, ó, áreas de hemorragia e neovascularização, os exudatos duros perto da mácula. Quando a gente tem exudato duro na mácula, a gente fala que tem o edema macular diabético, que é mais grave de tratar, tá? Então, esses pacientes precisam, muitas vezes, de anti-VEGF, que são injeções dentro da retina para diminuir a formação de neovasos, tá? Ou seja, é uma injeção que impede o crescimento endotelial vascular, né? Com engurgitamento importante do vaso, ou seja, sinais de sofrimentos por retinopatia diabética, né? E a fase proliferativa, neovascularização, os neovasos sangrando formam um tecido fibrovascular,
que ocorre uma hemorragia no vítreo, no gel do olho, isso traciona e a gente tem o descolamento de retina tracional, né, que é a evolução final da retinopatia diabética proliferativa. Então, aqui vocês podem ver, né, já uma retina muito sofrida, com muita neovascularização, com muita exudação, áreas de hemorragia muito grandes, né, um olho muito comprometido, tá? O Lucas está me perguntando, professora, se você falou, não vi, mas por que a formação de neovasos na hipertensiva? Alguma justificativa? Sim, porque na hipertensiva ocorre o mesmo esquema de isquemia, né? Retiniana, né? Por diminuição do fluxo sanguíneo. Então, a retina sofre. Toda vez que o corpo, de alguma maneira, onde tem vaso, ele sofre, ele começa a ter neovasos na tentativa de fluxo, na tentativa de melhorar aquela área isquêmica, né? Pela própria esclerose da hipertensiva. E aí os vasos começam a aparecer na tentativa de fluxo mesmo, de retina, de melhorar o fluxo, tá? E então é por isso que tem a neovascularização já na parte mais, na hora mais terminal da retinopatia hipertensiva. Retinopatia diabética, o neovaso ele é bem mais comum até, tá bom? A retinopatia hipertensiva, a neovascularização ela acontece mais no final, quando já tem edema de papila, e quando o paciente faz uma oclusão, tá? Libera um trombo e faz uma oclusão. Aí a isquemia é muito mais evidente, principalmente na oclusão de veia central, onde o sangue passa e não volta, né? Então tem aquela hemorragia nos 4 quadrantes, a informação de neovascularização. A retinopatia hipertensiva por si só, ela faz a vascularização, mas ela é menos precoce do que a retinopatia diabética. A retinopatia diabética, a isquemia retiniana ela é muito maior, o aumento da permeabilidade vascular é bem maior, tá bom? Lucas, tudo bem? Bem, então, aqui toda a parte de neovascularização, com sangramento, áreas de microhemorragia difusas e a exudação dura bem difusa. Aqui já é um grau terminal, né, retina descolada, tá? Proliferação vítreo-retiniana, então sangrou hemorragia vítrea, tracionou a retina e descolou a retina, tá? Grau final da retinopatia diabética. É difícil você conseguir reverter isso, mesmo com vitrectomia, que é a cirurgia da retina, e você fazer uma retinopexia, né, que é colar a retina novamente. Esse paciente provavelmente já tem uma visão sem percepção luminosa, né, já perdeu a visão desse olho, tá bom? O tratamento, controle absoluto da hipertensão e da diabetes, né? Controle regular, então acompanhamento médico e exames retinianos semestrais a cada 6 meses. O diagnóstico precoce é extremamente importante, né? A panfotocoagulação a laser aqui, essas bolinhas aqui, ó, várias áreas de microhemorragias na retina inicial, né, com diagnóstico precoce. A gente fez a panfotocoagulação, queimou os vasinhos das hemorragias com laser para diminuir esse crescimento vascular endotelial dentro da retina e melhorar o fluxo da retina. A gente não pode fazer laser na mácula, senão o paciente tem baixa de visão. Então, a gente cerca toda a retina com laser na tentativa de diminuir essa hemorragia e esse aumento da permeabilidade vascular. A injeção intravítrea de fator de crescimento endotelial, né, e também de corticoides, a gente faz triancinolona para diminuir edema, né, líquido na retina, e injeção de Avastin, Lucentes, né, algum avô de alguém aí já deve ter usado para degeneração macular relacionada à idade, mas a gente pode usar nas retinopatias diabéticas e hipertensivas também, no caso de neovascularização. E a vitrectomia, né,
que é a cirurgia dentro da retina para tentar tirar as traves, né, reduzir as traves da tração fibrovascular que faz, né, você tenta limpar o vítreo na tentativa de colar a retina em casos de retinas muito graves, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A aula hoje foi mais rapidinha, que é uma matéria que vocês já estão muito habilitados, né? A gente já falou algumas vezes. Importante vocês saberem essas lesões, né? Você vê essas lesões corando lá na retina, né? Principalmente aqui, que é onde a gente pega o diagnóstico. O paciente geralmente chega assim para a gente, né? Com essa alteração e indicado laser aqui o mais rápido possível para secar esses vasinhos e essas áreas de hemorragia. Tá bem? Professora, Oi. naquela imagem que você mostrou do descolamento, é o descolamento tracional do diabetes? Descolamento tracional do diabético, tá? Ó, faz essa área fibrovascular e traciona. Ah, sim. Entendi. Obrigada. Descolamento de retina tracional. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigado pela aula, professor. Quem tá falando? É o Hugo. Ei, Hugo, de nada. Obrigada a você por ter assistido, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode contar comigo. Obrigada, Amanda, Beatriz. Bom dia, obrigada, professora. Bom dia, Bom dia. Estelinha. Obrigado pela aula, professor. Valeu, obrigada a vocês, tá? Por terem assistido, viu, Carlos? Também. Obrigada, tá, Obrigado pela aula, queridos? professor. Bom dia. Imagina, bom dia para vocês, tá? Bom final de semana. Obrigada, professora. Bom fim de semana para você também. Obrigada, Marina. Um beijão, tá? Até semana que vem. Amanda, Pedro, Carlos.